Nós estamos aqui hoje para falar sobre processo constitucional e falarmos sobre alguns desafios que o processo constitucional coloca hoje para o estudante de direito, profissional do direito, que quer se enveredar na área do direito público. Então, algumas questões que nós vamos tratar aqui são algumas daquelas que nós temos pesquisado nos últimos anos, e esse foi o convite que eu recebi do Portal Erga Omnes, trazer algumas contribuições, algumas questões que possam interessar e possam incentivar também aqueles que querem pensar em novas pesquisas, pensar em novos temas. Junto com o material desse vídeo, vai acompanhar alguns slides, e à medida que eu for falando, eu vou passar aqui os slides, e na edição desse vídeo será sincronizado aí com os slides. Muito bem. Bom, meu nome é Alexandre Bahia, eu sou mestre e doutor em Direito Constitucional pela UFMG e professor de Direito Constitucional da Universidade Federal de Ouro Preto e do BMEC BH. Nosso tema, então, é o processo constitucional, e aí eu vou começar falando de algumas questões, alguns problemas, alguns desafios do processo constitucional hoje, e a partir daí a gente falar sobre essas questões, um pouquinho, trazer algumas dessas questões para a gente poder pensar. Bom, a temática do processo constitucional só se tornou algo relevante no Brasil com a Constituição de 1988. Porque antes da Constituição de 88, o direito era praticamente só o direito civil. Quer dizer, se estudava muito direito civil, mas a Constituição era um capítulo meio esquecido da nossa academia em geral. Isso por uma razão muito simples. Dentro de um regime ditatorial, não faz muito sentido estudar a Constituição, afinal de contas. Foi a Constituição de 88 que colocou a Constituição como, aí sim, um grande centro do direito, num fenômeno que vai ser conhecido como constitucionalização do direito, que na Europa já existe desde a Segunda Guerra Mundial, mas que, como eu estou dizendo, aqui entre nós apenas vai surgir com a Constituição de 1988. A constitucionalização do direito, portanto, faz com que todos os ramos do direito passem a ser lidos a partir da Constituição e não o contrário. Né? Se antes da Constituição de 88 nós ainda temos alguns juízes aplicando o direito, desconsiderando totalmente a Constituição, a partir de agora o direito já não pode mais ser aplicado sem se levar em consideração a Constituição. Isso vai ter um impacto direto sobre a forma como o direito material é concebido, mas também o processo, que passa a ser um processo, portanto, constitucionalizado. Daí que qualquer um que se aventure a aplicar o direito hoje em dia num processo, ou a compreender teoricamente o processo, tem que passar necessariamente pela Constituição. Junto com a constitucionalização do direito, com esse aumento da importância da Constituição, nós vamos ter um fenômeno que também acontece na Europa após a Segunda Guerra Mundial, mas que cá entre nós só vai acontecer em 88, que é a chamada judicialização das questões, ou seja, questões que tradicionalmente nós no Brasil compreendíamos como não afetas ao direito, que eram chamadas de questões políticas, passam então a serem incorporadas ao discurso do direito dos nossos tribunais. Os nossos tribunais passam a organizar a sua ação tendo em vista não só a Constituição, mas com a Constituição novos temas vão ser trazidos aos tribunais. A judicialização da política vai fazer com que questões como saúde e educação, por exemplo, que são direitos sociais, passem a deixar a arena meramente política e passem a ser judicializáveis. E a forma como o judiciário no Brasil trata questões como saúde e educação vem mudando desde o começo dos anos 90 até agora, e os nossos tribunais, então, vêm tentando acertar alguns parâmetros para a chamada efetivação desses direitos. Então, a efetivação dos direitos sociais pelo judiciário é uma questão recente no Brasil e para a qual ainda não há parâmetros totalmente corretos, totalmente acertados. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre o direito à liberdade de expressão, que é um direito tipicamente individual, não há muito problema com relação à efetivação desse direito, seja através da lei, seja através dos cidadãos em geral, quando aplicam esse dispositivo da Constituição. No entanto,
Quando nós falamos de um direito como o direito à saúde, por exemplo, não basta a Constituição dizer que todos têm direito à saúde. Eu vou ter que perguntar logo na sequência a que nível de saúde todas as pessoas têm direito. E aí começa um problema. Tradicionalmente, no Brasil, essa era uma questão que dizia respeito simplesmente à administração pública a partir de leis aprovadas, portanto, pelo Legislativo. Se o Legislativo aprovava uma lei, a administração pública, pegando essa lei a respeito de saúde, a administração pública tinha níveis de discricionariedade a partir de quando ela poderia e de como ela poderia colocar essa lei em prática. Se o princípio da legalidade já era um princípio reconhecido, ao lado dele nós tínhamos uma forte ideia de discricionariedade administrativa. O que acontece com a Constituição de 88, principalmente a partir dos anos 90, é que as demandas para a efetivação de direitos como saúde e educação, por exemplo, elas vão aumentar. No primeiro momento, o judiciário, como seguindo a nossa tradição, vai dizer que ele não era competente para julgar esse tipo de questão, que essa era uma questão meramente administrativa e, portanto, ele julgava, ele extinguia o processo, muitas vezes até por falta de interesse processual da parte. O que vai mudar é que a Constituição de 88, a partir do momento em que ela se impõe dentro do direito brasileiro, os nossos juízes passam a começar a entender que eles são competentes, e não só isso, que eles eram obrigados a responder a essas demandas de uma forma diferente. Nós começamos, então, a ter decisões em que o judiciário começa a ordenar que a administração pública crie vagas, por exemplo, em hospitais, a criar vagas em escolas públicas, que a administração pública compre remédios em caso de falta de remédios, e essas questões, então, vão compor um grande debate sobre quais são os limites do Poder Judiciário. Se, de um lado, a efetivação dos direitos sociais é uma necessidade dentro de uma sociedade que tradicionalmente carece de direitos sociais, como a brasileira, de outro lado, nós temos alguns problemas, que são, só para começar então a lançar algumas questões, o limite do possível, né? O limite do possível é uma das questões que sempre é lembrada quando nós discutimos a questão da judicialização dos direitos sociais. Ou seja, apesar de nós todos termos direito à saúde, para retomar o exemplo, não está claro, muitas vezes, na lei, a que parâmetro de saúde todos nós temos direito. E mesmo que esse parâmetro esteja correto, esse parâmetro ele tem que estar balizado com orçamento. Uma vez que, se a administração pública ela usa o orçamento corretamente previsto em lei para o gasto com a saúde e ainda assim isso não é suficiente para atender a toda a demanda, nós temos um problema, que é, se o judiciário ordena essa administração que conceda, por exemplo, a compra de um remédio, e a administração pública já tem a dotação orçamentária toda previamente prevista na própria lei do orçamento municipal, por exemplo, ela terá que ou usar o dinheiro da saúde que ela usaria para todo o sistema de saúde municipal, usar para uma pessoa, algumas pessoas, ou desviar esse dinheiro para de outros setores para a saúde. E aí nós começamos a questionar a ideia então do limite do possível. De outro lado, nós temos um outro princípio, um outro parâmetro que também vai surgir aí, que é a ideia do mínimo existencial. Ou seja, se nós definirmos que para os dias de hoje, em determinado país, em determinada região, o mínimo existencial, seja o mínimo que todas as pessoas têm direito igualmente no que tange à saúde, é X, a administração pública tem que dar conta desse X. E, mais uma vez, eu volto ao problema da combinação disso com a ideia do limite previsto no orçamento. O certo é que, uma vez estabelecido esse limite, uma vez estabelecido esse mínimo existencial, nós não podemos retroceder. E aí vem um terceiro parâmetro que também é muito lembrado, que é a vedação do retrocesso. Daí que a vedação do retrocesso, o mínimo existencial e a reserva do possível são três grandes parâmetros que se combinam e que não resolvem o problema, porque o problema continua existindo, sempre vai haver mais demanda do que é possível,
e até hoje nós não temos exatamente uma resposta que dê não existe uma fórmula matemática que possa resolver essa equação. Tudo bem, essa é uma questão, que é já algo que eu queria já levantar e que eu vou retomar mais para frente. Uma outra questão que está diretamente relacionada com ela é o ativismo judiciário. E aí, qual que é a diferença que eu estou fazendo entre judicialização da política e ativismo judiciário? Essa é uma diferença que não sou só eu que faço, vários outros autores também fazem, como por exemplo o atual ministro Barroso, tenta estabelecer uma diferença entre a judicialização da política e o ativismo. Para nós, parece o seguinte: quando há uma falha, quando há uma inércia do poder legislativo ou da administração pública, quando há uma mora de um desses dois ou uma ineficiência de um desses dois, a demanda acaba sendo levada por um único órgão que não pode se recusar a responder, no caso, o judiciário. Vejam, ainda que eu possa demandar perante a administração pública ou perante o legislativo, eles podem postergar a resposta ou nunca dar uma resposta. Já o Poder Judiciário é o único poder que não pode não responder. Ele sempre vai ter que me dar uma resposta quando ele for demandado. Uma vez que nós superamos aqueles limites daquilo que eram consideradas questões políticas, ou seja, questões não judicializáveis, o espectro de abrangência daquilo que o judiciário se considera competente para conhecer foi alargado. Daí que, já que o judiciário não pode mais dizer que são questões políticas e já que ele é obrigado a dar uma resposta, nós temos então o fenômeno da judicialização da política, que não é um fenômeno só brasileiro, como eu disse, ele é um fenômeno que acontece em todas as democracias avançadas do mundo. Isso é um fenômeno normal em toda a democracia. O ativismo judiciário, no entanto, ele não é um fenômeno tão natural assim. Para nós, a ideia de ativismo judiciário está relacionada ao fato de que o judiciário, muitas vezes, ele se adianta aos demais poderes uma vez solicitado. Ou seja, esse poder judiciário, ele, uma vez demandado, com uma questão nova, com uma questão que muitas vezes não passou ainda por qualquer debate em outras arenas, nas arenas propriamente de discussão, como são o legislativo, principalmente, não é? Mas também a administração pública, o judiciário então se adianta e dá uma decisão extrapolando, portanto, aquela função que seria uma função de atuação subsidiária quando há falha dos outros poderes. Vejam, pode acontecer até mesmo do judiciário demandado por uma questão em que existe a falha dos demais poderes, ele dá uma resposta que vai além daquilo que foi pedido. Um bom exemplo disso, em que o judiciário dá uma resposta para além daquilo que foi pedido e configura, portanto, uma decisão ativista, seria o caso Roe vs. Wade, decidido em 1973 pela Suprema Corte Americana. Nessa decisão, a Suprema Corte Americana, demandada sobre a constitucionalidade de uma lei sobre aborto, ela não só diz que a lei é inconstitucional, o que estaria dentro de uma questão daquilo que foi demandado propriamente, mas ela, para além disso, ela vai dizer que a partir de quando a mulher poderia fazer o aborto. Ou seja, a Suprema Corte ela vai além daquilo que lhe foi pedido e estabelece parâmetros a partir do momento da gravidez em que todas as mulheres poderiam ou não poderiam fazer aborto. Aí eu tenho uma decisão tipicamente ativista. Eu tenho uma decisão em que a Suprema Corte ela vai além daquilo que foi pedido, ela se adianta ao Legislativo, ela se adianta a demandas que foram postas perante o Legislativo e ela cria uma regra. Pois bem, circunscrever exatamente os limites entre a judicialização da política e o ativismo não são fáceis, apesar de eu estar tentando aqui estabelecer isso, há uma discordância muito grande na doutrina sobre isso, e o nosso judiciário também vacila muito, em alguma medida ele avança, em outra medida ele dá decisões conservadoras. Então, na verdade, esse é um tema que ainda demanda muito estudo, muito debate, muita pesquisa na área
do processo constitucional. Por fim, uma outra questão inicial que eu queria colocar e que eu pretendo trabalhar ao longo dessa exposição é que nós estamos frente a à aprovação de um novo Código de Processo Civil, que deve ser aprovado ainda esse ano, e esse Código de Processo Civil, para além de várias alterações propriamente processuais que ele vai trazer, uma coisa que chama atenção nesse novo Código de Processo Civil é o fato de que ele é profundamente constitucionalizado. Os 20 primeiros artigos desse Código de Processo Civil tratam de princípios, e eles trazem para a lei infraconstitucional vários princípios previstos na Constituição. Além disso, isso está nos 20 primeiros, mas ao longo de todo esse código nós vamos ter várias menções a princípios que estão previstos na Constituição e que agora o código recepciona. Eu chamo a atenção de dois. O princípio do contraditório, que está previsto nessa parte principiológica propriamente dita, e que renova o conceito de contraditório no Brasil, ou seja, o contraditório deixa de ser somente o dizer e o contradizer e passa a ser visto como um princípio de influência e de não surpresa dentro do processo. Em vista disso, eu vou ter inclusive um dispositivo que vai dizer que o juiz não pode decidir questões de ofício sem antes ouvir as partes. Vejam, essa nova concepção de contraditório faz com que o contraditório não possa mais ser calculado apenas como trazer provas ou trazer petições ao processo. O juiz ele deve decidir tendo como base exatamente aquilo que for produzido pelas partes. O juiz não pode trazer uma decisão que não tenha sido previamente objeto de deliberação entre as partes. De outro lado, um outro artigo que chama a atenção também, que se liga diretamente com esse artigo do contraditório, é um artigo que fala sobre a fundamentação das decisões. Existe uma tendência no Brasil de valorização dos precedentes, mas, por outro lado, o artigo 499 do Código de Processo Civil projetado, ele coloca que o juiz, mesmo quando use precedentes, ele tem que dizer exatamente de que forma ele está formando o seu convencimento. Não basta citar lei, não basta citar súmula e não basta citar jurisprudência. O juiz tem que mostrar exatamente, frente às situações do caso, em que medida aquele precedente, aquela lei ou aquela jurisprudência se aplicam ao caso. Essa é uma mudança que vai fazer com que, por exemplo, a velha jurisprudência, o velho entendimento dos nossos tribunais, de que os tribunais não são obrigados a responder a todas as questões postas pelas partes, já não pode mais valer, já não pode mais ser concebida sem uma série de considerações. Na verdade, já não pode mais ser concebida de todo. Pois bem, retomando então do início, essas foram apenas algumas questões iniciais. Retomando então do início, eu queria falar sobre como é que nós chegamos a esse processo constitucional e a essas questões que foram colocadas inicialmente. Se no século XIX nós tínhamos uma concepção de Estado em que o processo era visto de maneira absolutamente privatista, ou seja, no século XIX nós tínhamos uma configuração chamada de Estado liberal, em que há uma hipervalorização do indivíduo, uma limitação dos poderes do Estado, e, por outro lado, no processo, o juiz ele é um ente inerte, quem comanda o processo são as partes. Essa concepção de judiciário cria algumas balizas que são bem conhecidas, ou seja, há uma desconfiança muito grande quanto ao papel do juiz. É dessa época que surge a doutrina de que o juiz é a mera boca da lei, ou seja, o juiz ele não interpreta a lei, o juiz simplesmente aplica, pronuncia as palavras da lei, portanto um juiz que ele é neutro. E por outro lado, a ideia de que se a lei é clara, não há o que se interpretar. E se a lei não é clara, não cabe ao juiz interpretar, ele deveria, como diz textualmente o Código Civil francês, submeter essa interpretação ao legislativo. Há então uma ideia de que o direito é um todo completo e de que a aplicação do direito se dá simplesmente pela subsunção, ou seja, um juiz diante de um caso
ele pega a norma como premissa maior, os fatos como premissa menor, e a sentença, então a decisão surge meio que automaticamente a partir disso. É a época, então, do positivismo jurídico em seu auge, né, em que o direito é concebido simplesmente como um sistema de regras e em que o aplicador do direito é um sujeito neutro. Acredita-se ainda na neutralidade do juiz e acredita-se igualmente que existem métodos de interpretação, de solução de lacunas dentro do ordenamento que resolvem o problema da interpretação. Ou seja, é possível descobrir um sentido verdadeiro da lei. A lei tem um sentido verdadeiro a que o juiz pode aceder. Essa concepção de direito, ela deixa de existir, ela deixa de ser relevante durante a passagem do século XIX ao século XX, principalmente após a Primeira Guerra Mundial, com o surgimento do estado de bem-estar social, que é uma outra visão de Estado, em que o Estado ele passa a ser um Estado que intervém. E isso não passa desapercebido dentro do processo, ou seja, daquele processo de um juiz inerte, nós vamos ter as contribuições de dois grandes juristas alemães, o Franz Klein e o Oscar Billow, em que eles vão defender um aumento dos poderes do juiz. Essa mudança provocada pelo novo processo concebido pelo Klein e pelo Billow faz com que nós tenhamos que rever as concepções de direito e de processo que nós tínhamos até então. Nesse sentido, um jurista extremamente importante para nós é o Kelsen, quando Kelsen vai superar alguns postulados do positivismo e que é muito importante mostrar que o Kelsen já superou isso desde meados do século XX, porque ainda há uma insistência muito grande de alguns juízes por aí em continuarem atuando como se nós ainda estivéssemos no século XIX. Eu estou dizendo o quê? O Kelsen supera a ideia de que norma é igual a texto. Para o Kelsen, norma é o sentido que eu apreendo de um texto. Daí que, se a norma é o sentido que eu apreendo e eu estou dizendo o legislador, ao concretizar a Constituição, fazendo uma lei infraconstitucional, e o juiz, ao decidir um caso, fazendo o que o Kelsen concebe como uma norma também, só que uma norma individual e concreta. Se a norma é o sentido que o intérprete autêntico, ou seja, o legislador e o juiz, respectivamente, fazem ao aplicar o direito, ao criar direito, não existe um sentido único para a norma. O Kelsen, então, supera aquela concepção positivista de que existe um sentido verdadeiro para a norma. Toda norma, ao contrário, vai dizer o Kelsen, abre um quadro de interpretações possíveis. Esse quadro de interpretações possíveis, ele é, no primeiro momento, uma primeira versão da teoria dele, determinado pela doutrina e pela dogmática, a quem cabe, então, uma interpretação não autêntica, ou seja, não vinculante, de estabelecer a moldura, o quadro de interpretações possíveis da norma. Num segundo momento, na edição final que nós temos da Teoria Pura do Direito, que é a de 1960, o Kelsen revisa isso, porque se na edição, até então, até a edição francesa da década de 50, o Kelsen dizia que o juiz, ao aplicar a norma, ele deve pegar uma das interpretações possíveis determinadas, colocadas nesse quadro pela doutrina, a partir da edição final da Teoria Pura do Direito, o Kelsen vai dizer que o juiz pode tomar, inclusive, uma interpretação que esteja fora da moldura, já que ele está autorizado por um nível superior. Ou seja, o Kelsen supera aquelas teorias que tratavam de métodos de interpretação. O Kelsen já não acredita mais que a lei, que a norma é igual à lei, norma é algo maior do que a lei. E, por outro lado, o Kelsen abre, e nisso há uma crítica muito grande, uma discricionariedade muito grande ao atribuir ao juiz a possibilidade de criar uma interpretação totalmente nova, sem qualquer compromisso com fundamentos jurídicos, já que esse tipo de exigência, para o Kelsen, seria uma exigência de justiça incompatível com o direito. De qualquer forma, o Kelsen, então, traz uma contribuição enorme frente àquilo que nós tínhamos antes. Essa concepção de processo, essa concepção de Constituição, de Estado, típica do Estado, que nós denominamos de Estado de bem-estar social, ela vai dominar o século XX até o final
até as últimas décadas do século passado, quando esse estado de bem-estar social entra em crise. Há vários elementos, há várias questões que podem ser apontadas, mas mais especificamente para a nossa pesquisa aqui, eu queria chamar a atenção para o fato de que o estado de bem-estar social ele tinha uma ênfase muito grande na ideia de homogeneização, ou seja, toda a ideia de que o risco, toda a ideia de que o dissenso, toda a ideia de que a dissensão era um problema que deveria ser eliminado, problemas que deveriam ser eliminados. O que nós percebemos no final do século passado é que a crise, o risco e o dissenso são elementos inafastáveis das democracias e que a tentativa de homogeneização ela sempre vai ser algo forçado e sempre vai ser algo paternalista, patriarcal, em que o Estado se coloca como um agente que sabe mais do que a própria população que sofre e a quem são endereçadas as políticas públicas. Ou seja, a crise do estado de bem-estar social, que abre caminho para o que nós chamamos de Estado Democrático de Direito, faz com que nós concebamos que a crise, o dissenso, o risco, a profusão de litígios e de lides não são coisas ruins em si, na verdade são motores que propulsionam a democracia ao invés de serem inimigos dessa própria democracia. Por outro lado, se nós já não acreditamos mais na homogeneização como a única forma de atuação do Estado, esse Estado agora ele vai ter que lidar com uma nova forma de reivindicação chamada de luta pelo reconhecimento. Ou seja, o Estado, ao invés de homogeneizar pura e simplesmente a sociedade, ele vai ter que conviver também com uma nova forma de reivindicação que não é a da homogeneização, que não é a de patamares inferiores pretensamente alcançarem patamares superiores, mas do reconhecimento de que nós temos uma sociedade plural e complexa em que políticas de homogeneização, ao invés de incluir, elas na verdade descaracterizam minorias, daí que o Estado, então, no Estado Democrático de Direito, ele vai ter que tomar uma postura diferente daquela que ele tinha até então. Autores como Habermas, por exemplo, eles vão dizer textualmente o seguinte, que uma liberdade assegurada paternalisticamente significa ao mesmo tempo a subtração dessa liberdade. Ou seja, nós temos hoje uma concepção de igualdade na qual o direito de igualdade não pode mais ser concebido quer como isonomia, ou seja, igualdade formal perante a lei, típica de uma sociedade de Estado liberal, nem ao mesmo tempo somente como uma igualdade como equidade, ou seja, aquela igualdade material que busca compensar desigualdades sociais e econômicas com desigualdades jurídicas, mas a liberdade e a igualdade hoje elas vão ter que ser concebidas de uma nova forma. A igualdade, então, ela ganha um terceiro significado, ou seja, a igualdade, além da isonomia e além da equidade, ela vai exigir também reconhecimento de que igualdade também vai significar diversidade. De outro lado, como eu estou dizendo, isso tem um significado também muito importante para o processo. Se a crise e o risco e o dissenso são componentes normais, o processo e a existência de litígios já não pode mais ser vista como um mal a que nós tenhamos que solucionar e resolver a todo custo. Muitas vezes, nós, dentro do processo, tratamos a existência de litígios e a profusão de litígios simplesmente como algo ruim. Nós vamos chegar agora num ponto em que o litígio e a existência de litígio ela tem que ser vista de uma nova forma. A concepção, então, de judiciário dentro do Estado Democrático de Direito vai fazer com que nós concebamos que já não cabe mais falar naquelas velhas proposições do positivismo relativas à subsunção, ao modelo de regras, típicas do Estado liberal, e também, por outro lado, já não cabe mais falar em escopos metajurídicos do processo, ou seja, o juiz não pode ser colocado em uma posição de ser responsável por fazer políticas públicas ou alcançar finalidades outras dentro de um processo que não a resolução da própria lide, sob pena desse juiz não só extrapolar suas competências, mas na verdade fazer um papel que não lhe é cabível. E aí nós entramos na discussão que eu iniciei sobre a diferença lá entre judicialização da política, de questões políticas, e ativismo judiciário. Por outro lado,
no Estado Democrático de Direito, nós temos aquele fenômeno que eu comecei falando da constitucionalização do direito. Isso vai ter um significado grande para os juízes, no caso do Brasil, em que não se pode falar no Brasil numa jurisdição constitucional diferente de uma jurisdição propriamente ordinária, como existe em alguns países da Europa. No Brasil, todo juiz é um juiz constitucional, todo juiz tem um compromisso de aplicar a Constituição, seja em que caso for, inclusive de ofício. Ainda que, quando ele for aplicar de ofício, ele deva primeiro dar oportunidade para que as partes se manifestem de acordo com o que vai ser no novo Código de Processo Civil. A Constituição, então, ela vai ter uma influência direta sobre a forma como o juiz aplica o processo, isso tanto no processo civil quanto no processo penal. A questão da efetividade dos direitos sociais aparece no Estado Democrático. Ok, então é isso. A partir do Estado Democrático de Direito, então, o direito ele ganha uma nova conformação. Ou seja, nós temos que compreender o direito não apenas como um sistema fechado de regras, como era até Kelsen, mas conceber que o direito, então, é formado também por princípios. Então, princípios e regras formam, então, a compreensão que nós temos do direito dentro do Estado Democrático de Direito. Todas as questões que nós colocamos anteriormente, todos os problemas que nós colocamos anteriormente, passam por esse pressuposto da concepção do direito de uma perspectiva principiológica e não apenas um sistema fechado de regras. Tem vários autores que vão trabalhar isso. Dentro do marco teórico com o qual nós trabalhamos, nós selecionamos, poderíamos citar Gadamer, Dworkin, Habermas e mesmo Alexi como autores que trabalham uma concepção do direito, Gadamer menos, mas em alguma medida também contribui para isso, do direito como sistema de princípios, além de regras. Eu só queria finalizar, então, retomando as questões que nós tratamos inicialmente, ou seja, nós temos hoje, dentro do Estado Democrático de Direito, um sistema de direitos formado por princípios. Os princípios, então, são normas e, portanto, ideias do direito próprias de uma subsunção, de positivismo e coisas desse tipo estão superadas nos dias de hoje. O direito é um direito constitucionalizado, daí que toda a compreensão do direito passa pela Constituição, inclusive o processo. Os direitos fundamentais de cunho social, eles vão implicar numa releitura do papel do Poder Judiciário, e aí nós vamos ter as questões tanto da judicialização da política quanto do ativismo judiciário, que impõe uma série de questionamentos, uma série de desafios para nós que estamos tentando pensar o direito, o processo a partir da Constituição. E, por fim, o próprio CPC, ele é um mecanismo de revisão, o novo CPC, ele traz um mecanismo de revisão das concepções do processo a partir da Constituição. Daí que esse Código de Processo Civil ele tem uma preocupação não apenas em trazer regras sobre procedimento, mas também de trazer princípios. Princípios em que eu destaco o princípio do contraditório renovado, como garantia de influência, como princípio da não surpresa, como comparticipação, ou seja, de que o provimento jurisdicional seja um produto daquilo que foi produzido pelos sujeitos do processo e que vai desembocar na fundamentação da sentença. Fundamentação que agora não pode mais, se algum dia pôde, se limitar à citação de leis ou súmulas, mas que o juiz, de acordo com o novo Código de Processo Civil, para fundamentar essa sentença, ele vai ter que levar em consideração cada uma das teses levantadas pelas partes, daí que aquela velha jurisprudência de que o tribunal pode se valer de uma das teses e desconsiderar as demais já não é mais cabível, e ao mesmo tempo que todas as vezes que esse juiz, esse tribunal usar leis ou precedentes, ele deverá mostrar exatamente como essas leis e como esses precedentes se amoldam ao caso, ou seja, fazendo, a partir daquela contribuição com as partes, mostrar como os fatos daquele caso se amoldam, em que medida se amoldam àquelas leis e aqueles precedentes, e a mesma coisa, na verdade, como aquelas leis e aqueles precedentes que estão sendo utilizados são aplicáveis, se amoldam aos casos que estão sendo julgados. Bom, é isso, eu espero poder ter contribuído. No material que eu estou mandando para vocês tem algumas sugestões de bibliografia,
e aí eu fico à disposição para algum contato. Eu vou deixar também os meus contatos de e-mail, de redes sociais, e eu fico à disposição. Obrigado.